Boa tarde a todos. Com muita alegria eu recebo a todos vocês, em especial o professor Felipe Villanova Ilha, que disponibilizou um tempo da agenda cheia dele para nos brindar com seu conhecimento sobre análise de conteúdo. Muito obrigada pela presença, professor. E o professor Felipe vai fazer uma apresentação. É possível, Felipe? Ou queres que eu faça? Sim, eu posso fazer. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo. Então tá, eu só vou deixar minha câmera desligada aqui, porque se eu ligo a câmera, acaba travando a página aqui do Google Meet. Então, boa tarde a todos, boa tarde, professor Felipe. A gente tem, em nome do grupo de pesquisas em ensino e aprendizagem de ciências e matemática, o GAP, assim, do UFSM, a gente agradece a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui participando, dividindo um pouco do seu conhecimento com o nosso grupo hoje. E então eu vou fazer uma breve apresentação da sua carreira acadêmica. O professor Felipe, ele é licenciado em Educação Física, mestre e doutor em Educação e Ciências pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente ele é professor do Magistério Superior no Centro de Educação, lotado no Departamento de Metodologia do Ensino, o centro que, dentro da UFSM, que faz toda a formação didático-pedagógica, praticamente, dos cursos de licenciatura da nossa instituição. O professor é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. Ele atua na área da educação física, com projetos ligados à área de ensino e educação. Ele também é coordenador líder do grupo de estudos em pesquisa, ensino e movimento, GPEM, da UFSM. Muito obrigado pela sua participação hoje. A senhora está com o microfone desligado, professora Maria Cecília. Só para lhe dizer, antes de começar, professor Felipe, que nós temos uma querida da educação física aqui também, a Raquel Belmonte. É a nossa especialista da TAS, da educação física. Então, com a palavra, professor, fique à vontade, tá? Obrigado, Maria Cecília. Bom saber que também tem pessoas da educação física aqui, né? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da professora Maria Cecília. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da análise de conteúdo. Agradeço pela apresentação do professor Felipe. Eu vou projetar minha tela aqui, daí vocês me relatam se está aparecendo para vocês. Só para conduzir a nossa conversa. Está aparecendo? Estou vendo bem. Bom, eu gostaria primeiramente de falar para vocês que não sou um expert na análise de conteúdo, vamos dizer que eu sou mais um curioso da análise de conteúdo. Parece que quando a gente mais lê, mais se apropria, né, a gente tem alguns conhecimentos, isso aqui tinha passado despercebido, né? Mas faz tempo que eu trabalho com análise de conteúdo. Eu tive o primeiro contato com análise de conteúdo e fui desbravando a análise de conteúdo. A primeira leitura que eu tive de análise de conteúdo de Bardin foi no meu doutorado, né? Eu acho que todos passamos por essas inquietações de qual é a metodologia que vai sustentar a minha análise dos dados, né? Então, procurei algumas metodologias e foi a metodologia que realmente se encaixou no que eu queria trabalhar no doutorado. E a partir daí, né, a gente se apropria da metodologia e vai seguindo, e hoje eu passo para os meus alunos também, além dessa, outras análises de conteúdo. Bom, eu vou tentar conversar com vocês de uma forma mais resumida análise de conteúdo. Para quem já leu e teve a oportunidade de ler análise de conteúdo de Bardin, ela é uma leitura bem densa, né? É um livro um pouquinho mais antigo, mas é uma leitura bem densa que, às vezes, numa leitura a gente não consegue compreender tudo, a gente tem que revisitar as leituras. E sintetizar a análise de conteúdo em uma hora e pouco, também é um grande desafio. Mas depois fico bem à vontade de fazer perguntas, né, direcionadas às dúvidas que vocês têm. Bom, a análise de conteúdo, como eu falei para vocês, ela não é recente, tá? Ela surge lá por volta da década de 40 e 50.
ela surge no ambiente que era caracterizado principalmente pelos postulados positivistas, com uma vertente muito forte das pesquisas quantitativas. E as pesquisas qualitativas ainda estavam recém-emergente e ela eram desprestigiadas. Mas tinha uma lacuna em termos da pesquisa quantitativa de como poderia ser analisado, principalmente alguns documentos, principalmente documentos relacionados a documentos sagrados daquela época. Daí surge a análise de conteúdo, mas, claro, ela surge enraizada nos postulados positivistas, na objetividade, na neutralidade e na quantificação. Por isso que até hoje a análise de conteúdo ela tem duas vertentes. A própria Bardin, né, Laurence Bardin, ela traz isso, que a análise de conteúdo ela pode ser tanto na abordagem quantitativa como na abordagem qualitativa. Hoje eu trabalho mais na abordagem qualitativa, mas também me aproprio, em certos momentos, certos dados, dessa abordagem quantitativa, que também, às vezes, essa mescla entre quant e quat, ele dá um panorama, ou ele dá uns subsídios mais apropriado para o que eu pretendo analisar os dados. Bom, mas ela surge aí e ela é rejeitada pela maioria dos pesquisadores. Por quê? Principalmente pesquisadores da área quantitativa, porque não seguiam o método mais quantitativo da época. Então, após a década de 50, a análise de conteúdo ela surge como a segunda juventude. Daí ela tem, vamos dizer, um ápice, né? Principalmente pela ascensão de outras áreas. A ascensão da área da etnologia, história, psicanálise, psiquiatria e sociologia, eles se apropriam, então, primeiramente, dessa análise de conteúdo, mesmo com postulados positivistas, mas trazem para essa área para fazer análise dos dados da área específica. E a partir daí, cria-se algumas vertentes, cria-se a vertente qualitativa, se mantém a vertente quantitativa, mas cria a vertente qualitativa. Apesar que a vertente quantitativa, ela procura ainda analisar somente a frequência de certas características, de certo sentido do texto, ou seja, ela procura realmente quantificar a mensagem. E até hoje, né, na parte quantitativa da análise de conteúdo, ela procura quantificar a mensagem. Só que essa quantificação da mensagem é a mensagem explícita, a mensagem que está posta ali. Trazendo um exemplo, tipo frequência de palavras, frequência de termos, não fazendo uma análise do conceito ou que está explícita na mensagem. Essa é a vertente qualitativa. A vertente qualitativa, ela procura ver, e isso que é interessante, que Bardin traz, a presença ou a ausência do conjunto de significados. Normalmente, quando a gente faz análise de conteúdo, às vezes a gente foca na presença de sentidos e significados que aquela mensagem está trazendo. Mas a ausência também tem significados. Ou seja, se não está posto, quer dizer que vamos trabalhar em termos de conceito, né? A ausência de determinadas premissas no conceito também tem certos significados. E Bardin traz muito bem isso. Claro que análise quantitativa, como falei, quantificação do que está exposto, e a qualitativa vem uma vertente subjetiva, uma vertente interpretativa das mensagens. Mas, porém, só a partir da década de 70 que surge o famoso livro, né, de Bardin, e Bardin, ela é referência na área, porque foi a primeira autora, vamos dizer assim, a sistematizar a análise de conteúdo, e por isso que ela serve como referência. Ela não é a única autora que fala de análise de conteúdo, tem outros autores um pouco mais contemporâneos também, mas a maioria dos autores que tratam de análise de conteúdo, eles se baseiam em Bardin, porque foi a primeira, né, e ela é uma autora, a primeira que traz esse livro, e até hoje tem reedições, e serve como referência para a área, que ela sistematiza. Como eu falei, quem lê a análise de conteúdo de Bardin, a primeiro momento ela vê uma ênfase muito grande na abordagem quantitativa, e ela traz isso no seu livro. Eu nunca fiz o percentual, mas
A maior parte do livro é uma vertente quantitativa, mas está exposto também a vertente qualitativa que ela traz da análise de conteúdo. Eu trago aqui um artigo até que é interessante, eu sempre falo, quando eu falo de análise de conteúdo, que quando nós olhamos estudos hoje, e a própria abordagem qualitativa, ela está em fase de amadurecimento, né? Quando a gente comparar as abordagens de análise quantitativa com as qualitativas são jovens, né? Então, surge a partir da década de 70, enquanto a quantitativa já faz bem mais tempo que surge. Mas eu vejo em muitos trabalhos que eu leio, análise de conteúdo, uma certa fragilidade na apropriação da análise de conteúdo. E isso fragiliza muito as pesquisas qualitativas. Os pesquisadores, eles não se apropriam realmente daquela abordagem, o que o autor traz e cria essas fragilidades. Parece que pegam, qual é a metodologia que pode me dar subsídio para análise desses dados? É a análise de conteúdo. E não tem um aprofundamento sobre o que é análise de conteúdo proposta por Bardan e cria certas fragilidades. Esse artigo é bem interessante, depois eu passo esse material para a professora Maria Cecília, só projetar aqui para vocês terem acesso. É um artigo de 2022, o qual, deixa eu dar um zoom maior, até o título é provocativo. Muito Bardan, pouca qualidade. Uma avaliação sobre as análises de conteúdo qualitativa do Brasil. Ele faz uma análise de todos não, os estudos que eles encontraram, né, e tratam da análise de conteúdo. E faz essa análise das fragilidades, realmente. Eles não colocam como eles realizaram a análise de conteúdo, qual for a sequência, e eles fazem o comparativo da Bardan, que ela propõe, e o que eles fazem. Dá para ver que, realmente, eles se apropriam do termo análise de conteúdo e se apropriam da Bardan para justificar a análise de conteúdo, mas realmente não fazem. Então, tem muito Bardan, coloca Bardan, mas na própria leitura dos artigos, não. Mas Bardan não diz isso. Mas Bardan não utiliza a sequência, né? E das análises qualitativas que eu conheço, a análise de conteúdo, segundo Bardan, ela é bem sistemática, né? Ela é bem, assim, ela tem fases que tem que seguir. Por quê? Porque ela tem essa vertente que conversa tanto com análise quantitativa com análise qualitativa. Eu digo que é uma das análises qualitativas mais próximas da quantitativa. Então, por isso que ela é bem sistemática. Ela tem oportunidades de interpretar, mas interpretar segundo o rigor científico também. Então, trago para vocês esse artigo, se puderem dar uma lida, bem interessante. É uma crítica que a gente faz na produção de pesquisa qualitativa, que se apropriam de abordagens sem um aprofundamento. E isso, querendo ou não, fragiliza as pesquisas qualitativas. Crítica posta, né, e por isso que eu dou parabéns para a professora Maria Cecília, que está fazendo essa rodada, né, de palestras no seu grupo de pesquisa para se apropriar realmente das metodologias. O ideal seria todos os grupos, todos os pesquisadores, ter uma visão um pouco mais ampliada sobre e escolher qual é a metodologia que vai utilizar e ir realmente na fonte. Mesmo que hoje vocês estão escutando e talvez esclareça alguma coisa sobre análise de conteúdo, terá a minha interpretação sobre análise de Bardan, né? É interessante você também se apropriar e na fonte ter as suas interpretações de Bardan. Seguindo, então, Bardan. O que a Bardan traz sobre definição? Para ela, o que é análise de conteúdo? Ela traz um conjunto de técnicas de análise das comunicações, igual que ela coloca, que utiliza procedimentos sistemáticos. É uma das principais características da análise de conteúdo. Bardan, ela é bem sistemática na análise. Ela põe, não como receita de bolo, mas ela coloca quais são os passos para fazer uma análise de conteúdo. Mas ela amplia essa visão de comunicações. O que seria comunicações na visão de Bardan? Comunicações pode ser tanto uma figura, uma comunicação verbal, oral, uma comunicação escrita,
uma comunicação gestual até uma comunicação documental. Normalmente, as pesquisas utilizam bastante comunicações escritas ou verbal, né, fazendo transcrições de entrevista. Mas tem artigos bem interessantes, eu não trouxe hoje, mas eu tenho eles, que faz análise de conteúdo de figuras, né, principalmente quando trabalha com educação infantil, anos iniciais, onde as crianças representam seus conhecimentos através de desenhos. E dá para utilizar análise de conteúdo para verificar a figura, o que a figura representa. Mesma coisa a questão gestual. Tem uma doutoranda que está trabalhando comunicação não verbal na formação de professores. A própria expressões corporais dos professores são registradas e depois ela faz uma análise de conteúdo sobre. Então, só para a gente transcender a questão das comunicações, que a gente pode analisar através da análise de conteúdo, é um pouco mais amplo. E a documental também. Também ela traz, e aqui puxando bem para uma vertente mais qualitativa, é uma técnica metodológica que aplica todas as formas de comunicações. Então, ela amplia essa questão de comunicações, né? Onde o pesquisador procura ver o que sobre essas comunicações? Procura compreender as características, estruturas, modelos de fragmento de mensagem, um extrato da mensagem, né? Que ela coloca esse fragmento, pode ser palavra, pode ser frases, pode ser parágrafos, pode ser quase um texto todo, mas ela expõe que o conteúdo ele pode ser manifesto ou conteúdo latente. Conteúdo manifesto pode ser tanto na abordagem quantitativa, de eu quantificar aquele conteúdo, ou na abordagem qualitativa, de eu interpretar aquele conteúdo. Mas também no conteúdo latente, ou seja, o que está por trás das linhas. Que significado tem quando um sujeito responde ou manifesta aquela comunicação? Vocês viram que isso é bem interpretativo do avaliador, bem interpretativo do pesquisador. Claro que esta interpretação, como eu sempre digo, não é ver interpretações do Philip, vozes da cabeça do Philip. As interpretações, elas sempre têm que estar embasadas numa teoria que sustenta a minha interpretação. Então, a teoria na análise de conteúdo, ela caminha desde o início, desde as construções dos meus instrumentos. E ela perpassa toda a análise até o final. Então, para eu conseguir analisar, para eu conseguir fazer uma interpretação de alguma comunicação, eu também tenho que ter embasado em teorias também. Claro que tem as interpretações do pesquisador, mas a gente não pode confundir a interpretação do pesquisador com o viés do pesquisador. A minha interpretação é embasada em quê? Né? Embasada em teorias científicas, dependendo do conteúdo que eu vou trabalhar. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Muito interessante. Ok. Eu estou um pouquinho acelerado quando eu falei que eu quero, né, não ultrapassar o horário. Fique à vontade. Fique bem à vontade. Tá bom. Bom, como eu falei, análise de conteúdo, segundo Bardan, não é eu que estou falando, ela é uma avaliação bem sistemática, tá? Mas tem algumas características que definem a análise de conteúdo, tá? A mensagem, ela tem que expressar um significado ou sentido. Mas o que quer dizer significado ou sentido? A mensagem, a minha análise, ela tem que estar vinculado com a intencionalidade da pesquisa. Então, por isso que a análise de conteúdo, ela começa desde a construção dos instrumentos. Vou dar um exemplo aqui de cabeça. Eu quero saber o conceito de saúde de vocês, tá? Então, a minha intencionalidade é saber o conceito de saúde de vocês. Então, eu posso perguntar para vocês o que é saúde. Quando eu for analisar as respostas de vocês, eu vou analisar segundo o meu objetivo, a minha intencionalidade de pesquisa. Ou seja, eu queria saber o conceito de saúde de vocês. Se na resposta vocês começam a responder algo não relacionado à mentalidade, pode até responder, saúde é isso, mas daqui a pouquinho já fala do filho, fala do papagaio, fala do gato. Esse
essa mensagem que não está relacionado à intencionalidade da pesquisa, ela não é utilizada. Por quê? Porque ela não vai trazer nenhum sentido e nenhum significado relacionado à minha intencionalidade com aquela pergunta. Então, toda análise de conteúdo, quando eu vou analisar, eu tenho que ter uma intencionalidade. Se eu for pegar a BNCC, eu vou analisar a BNCC. Mas o que eu vou analisar a BNCC? Isso tem que ser previamente. Eu já tenho que ter um foco de análise quando eu vou fazer. Não posso pegar um texto do professora Maria Cecília, analise esse artigo. Mas vai analisar o quê? Analisa a saúde. Mas saúde o quê? Eu quero analisar o conceito, quero analisar como é que ela se apresenta, ou seja, análise de conteúdo, quando eu for fazer, eu tenho que ter um foco de análise. Senão, eu começo a analisar extratos de mensagens que não estão linkadas com o que eu pretendo. E daí, de pouquinho, eu começo a fugir, começo a tirar núcleos de sentido que não estão linkados com a intencionalidade de pesquisa. E que eu já tinha falado anteriormente para vocês, e reforço agora, toda análise de conteúdo implica em comparações. O que é comparação? É comparação do que está explícito ou latente com as teorias, não sei se vocês estão vendo meu mouse, com as teorias que cercam a análise da mensagem. Então, quando eu vou, pegando meu exemplo, quando eu vou analisar o conceito de saúde de vocês, eu vou analisar o conceito de saúde, mas eu já tenho que estar apropriado o que é saúde. Eu vou utilizar como conceito básico, conceito mais holístico de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar físico. A partir daí, eu vejo o que tem teorias, o que a literatura traz sobre o que é saúde. E o meu olhar, o meu foco de análise vai estar imerso dessas teorias para fazer a análise. Dificilmente, se a professora Maria Cecília está analisando uma temática que eu não tenho propriedade, que eu não tenho conhecimento, e ela pedir para mim analisar, dificilmente eu vou conseguir analisar. Por quê? Eu não vou ter uma teoria que me sustenta o meu foco de análise. Então, geralmente, quem faz análise de conteúdo é aquela pessoa que está imersa, aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que realmente sabe sobre as teorias, né? Estou falando teorias, mas sabe sobre a intencionalidade da pergunta ou da mensagem que está tentando analisar. Claro que a análise de conteúdo ela pode ser bem simples, na questão quantitativa, que é contar palavras, mas no momento que eu tenho questões interpretativas, eu tenho que ter uma base teórica para conseguir interpretar. Tem que ampliar o meu horizonte, né? Então, é sempre uma comparação entre o que as teorias trazem e o que está explícito ou latente naquela mensagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em certo momento, a minha fala, eu pedi para vocês abrir o microfone e falar também, senão é só eu falando. Uma questão, isso aqui tinha uma questão de uma mestranda minha. Ela perguntou para professores, são professores do ensino fundamental. O que é ensinar? Resposta da professora 14. Ensinar é criar novos caminhos, criar descobertas, fazer com que o aluno conheça o mundo, o que acontece no mundo, coisas que ele tem no meu mundo, ao meu redor. O ensinar é descoberta, reconstruindo o conhecimento, o que eu não sei ainda e quero conhecer. Resposta da professora 4. Ensinar é transmitir um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente aprendeu, do que a gente aprende todos os dias. É ter aquele retorno a cada conteúdo ensinado. Na visão de vocês, fiquem bem à vontade. O que está, qual é o significado da resposta da professora 14 e o significado da resposta da professora 4? Elas estão no mesmo contexto, mesmo conceito sobre o que ensinar ou diferente? Não tem resposta errada, pessoal, só um exercício. O que vocês acham? Difícil. Ou, mudando a pergunta, será que o que é ensinar para uma professora é igual para outra? Não. O que se a gente puxar para um conceito, né, de ensinar, a primeira, a 14, ela está mais em qual vertente?
O que eu entendi, professor, a 14 fala da questão da construção de conhecimentos, criar caminhos para que o aluno construa o seu próprio conhecimento. Já no 04 ali parece que está querendo só transmitir o conhecimento no processo de aprendizagem. Perfeito, Felipe. E isso aí, com certeza, a visão do Felipe, ela foi norteada por conhecimento que ela tem sobre o ensinar, né? Se a gente for ler alguns autores, a gente vê que o ensinar, numa abordagem, eu estou com o tema abordagem, mas uma vertente tradicional é o quê? Uma vertente comportamentalista é transmitir conhecimento, onde o professor retém o conhecimento e ele transmite para os alunos, certo? Usando vários autores que trazem. E numa abordagem mais construtivista, o professor é mediador da aprendizagem, né? Ele cria instrumentos para o aluno criar seu próprio conhecimento. Então, viram que a minha leitura e a leitura do Felipe está nesse viés. Então, quando eu vou fazer a análise do primeiro professor, o que está me dando sentido? Criar novos caminhos, criar descoberta, que o aluno conheça o mundo, né? Deixa eu ver, porque tem muito ao redor. Ensinar é descoberta. Então, eu já consigo sinalizar palavras ou fragmentos de palavras que têm um sentido que transmite um significado. Que significado está transmitindo primeiro? Que na concepção da professora, ensinar, ela está dentro de uma vertente construtivista de ensinar, onde o aluno constrói seu próprio conhecimento mediado pelo professor. Já no segundo, ensinar é transmitir. Só a palavra transmitir, para mim, já diz muita coisa. Um pouquinho que a gente sabe. O que a gente aprendeu, o que a gente é professor. Então, transmitir o que o professor sabe. Transmitir o que o professor aprendeu, do que a gente aprende todos os dias. É ter aquele retorno do conteúdo ensinado. Ou seja, o aluno, ele é bem o ensino bancário que Freire fala, né? E ele não pregoniza, né? Mas ele vai contra o ensino bancário, que o professor coloca, né, deposita o conhecimento no aluno. Vocês viram que a minha leitura, o meu foco de análise, ele já tem algumas teorias por trás para minha análise. Não sei se ficou claro nesse exemplo. Ótimo. Então, se eu der, não menosprezando outras áreas, tá? Mas se eu der para alguém da área administrativa fazer uma análise de conteúdo sobre essa questão, talvez ele sinalize outros sentidos. Mas por quê? Porque ele não tem, talvez, uma base teórica sobre o que é ensinar. Quem tem uma base sobre ensinar vê que são aspectos bem diferentes, e num, o professor tem o conceito de mediação do ensinar, da construção do conhecimento, e o outro ele tem de transmissão do conhecimento, de um conhecimento mais de depositar o conhecimento nos alunos. Então, só consigo fazer análise de conteúdo se eu estou apropriado conceitualmente, teoricamente, sobre ensinar. Mas se eu uso outras abordagens, outras teorias, eu não vou ter outros resultados? Sim. Por isso que tem que estar muito bem explícito na análise de conteúdo o que eu utilizei. Quais são os fragmentos que eu estou utilizando e como é que eu fiz a análise. Isso é uma das fragilidades também quem faz análise de conteúdo, que normalmente só coloca os resultados. Mas como é que eu consegui esse resultado? Eu posso colocar que a professora ali, ela tem uma visão de ensinar próximo de uma vertente construtivista. Já a outra professora, próximo à vertente tradicional. Mas como é que eu cheguei no resultado? Explicitar como eu cheguei no resultado é importante na análise de conteúdo. Mostrar os fragmentos de fala, o fragmento de mensagem, fragmento de comunicação, para dar exemplo como é que foi a interpretação do próprio pesquisador. Seguimos. Bom, já falado que ela é sistemática, então a análise de conteúdo Laurence Bardin, ela traz 3 fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. E elas são na sequência. Muitas pesquisas que eu vejo, às vezes, ficam só na pré-análise. E, ok, isso é análise de conteúdo, são as fragilidades que eu falei de algumas pesquisas, né? Eles não dão continuidade nas demais.
Bom, a pré-análise, elas são sistemáticas. A pré-análise, vou voltar, pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Mas dentro da pré-análise, ela também tem fases, que, como falei, reforça ela sistemática. Mas essas fases que estão tendo a pré-análise, elas são flexíveis, tá? São procedimentos bem definidos que Bardan traz, mas embora flexíveis. Ou seja, aqui não tem uma sequência. Aqui, dependendo da pesquisa que vocês vão utilizar, da intencionalidade do documento, vocês podem utilizar nem todos as etapas ou uma ordem diferenciada dessas etapas. Tá? Ela não tem uma ordem cronológica, mas elas estão bem interligadas. Muitas estão bem interligadas. Depende da pesquisa que vocês vão desenvolver, né? Vou passar uma por uma mais rapidamente também. O que é a leitura flutuante? Então, a leitura flutuante é o primeiro contato com os dados de vocês. Então, é aquela leitura onde eu vou entender. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo de novo da saúde. Se eu fiz uma entrevista com vocês, de todos eu tenho resposta de saúde. Eu não vou sair já analisando resposta de cada sujeito. Eu vou fazer uma leitura geral de todos. Então, vou ler de cada um a resposta do que é saúde. Isso é uma leitura flutuante. E já vou fazendo alguns apontamentos, ou seja, eu vou me aprofundando nas respostas de vocês e já vou entendendo como vocês responderam. Então, a análise de conteúdo, ela não é rápida assim, ela tem que ter essa apropriação das respostas. É o primeiro contato. A partir do primeiro contato, eu já vou fazendo algumas anotações. Tipo, aqui o Felipe respondeu saúde, ele está próximo disso. O Felipe respondeu saúde, ele está numa vertente bem biológica, porque ele colocou que saúde depende muito se está doente ou não doente, se cuida do corpo. Então, eu faço pequenas anotações que ainda não são categorias. São apropriações do que está respondendo. O que Bardan chama de índice. Ou também códigos iniciais. Está em parênteses eu que denominei, né, de códigos iniciais. São os primeiros levantamentos de possíveis categorias, mas são códigos iniciais. Eu tenho que me apropriar. Essa leitura depois eu vou ter que rever daí, com maior profundidade. Nessa própria leitura flutuante, surgem questões norteadoras. Quer dizer, essa própria leitura flutuante, o foco da análise, ela vai estar embasado nas questões norteadoras e no objetivo do estudo. Aquilo que eu falei no início, né? O meu foco de análise sempre está interligado, está relacionado com a intencionalidade que eu quero com aquela pesquisa, com aquela questão. Escolha do documento. Como eu falei, não tem uma ordem, né? Aqui, no caso, se fosse uma entrevista, a primeira coisa que eu ia fazer é a escolha dos documentos. Ou seja, o que seria ideal para eu compreender o conceito de saúde de vocês? Uma entrevista, um formulário. Então, a escolha do documento, ele pode ser determinado a priori, dependendo do objetivo da pesquisa, ou a posteriori, né? Um pouquinho eu quero entender como é que está posto saúde em documentos norteadores do ensino. Então, primeiro eu tenho uma pergunta, um objetivo, e depois eu vou procurar os documentos. Nesse caso, eu posso elaborar o meu documento antes. E aqui que, às vezes, há uma fragilidade na análise de conteúdo, principalmente quando a gente utiliza de entrevista, que eu utilizo de perguntas que, às vezes, questões, né, de entrevista, que, às vezes, elas não vão me dar a resposta que eu consigo fazer uma análise de conteúdo. E isso é importante. Ou seja, o meu objetivo é tentar analisar ou compreender algo. Que questões eu posso fazer que vou obter respostas para analisar isso? E é comum, pessoal, normalmente fazer um questionário onde, depende dos sujeitos, depende da população, ter respostas muito simplistas. Né? Sei lá, não veio de cabeça alguma resposta, mas sim, não, talvez, eu faço porque quero. Ou seja, respostas muito simplistas não tem como analisar, dependendo do que eu quero analisar. Então, por isso que Bardan já coloca que a análise de conteúdo depende desde a própria construção dos materiais ou escolha dos seus documentos. E na análise de conteúdo não é que eu preciso de uma pergunta
para tentar descobrir o conceito de saúde. E vou dar um exemplo para vocês, uma aluna minha que utilizou. Ela viu num estudo piloto que perguntou para professores o que é saúde. Estou usando o termo saúde que vem na mente essa aluna. E a maioria dos professores responderam: saúde é completo estar bem físico, social, mental, que é o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, os professores estão reaplicando, respondendo isso. Mas será que esse é o mesmo conceito do professor? Ou ele está meio que copiando, ou tipo assim, o que essa pesquisadora quer saber, eu vou responder. Ela fez mais 2 perguntas aí para os professores. O que é necessário fazer para ter saúde, né? E como é que a pessoa cuida da sua saúde? Deu para ver que eles colocaram que é completo bem-estar físico e mental, mas o que é necessário ter saúde? A maioria respondeu não ficar doente. E o que a pessoa faz para também manter a saúde? É ir no médico regularmente, tomar vacinas, tomar remédio. O que transmite isso com várias perguntas? Que realmente o conceito que esses professores têm sobre saúde está muito vinculado à questão biológica. E não tem a questão mental, não tem a questão social. Então, também dá para criar estratégias de fazer outras perguntas para entender um conceito. E eu posso analisar a análise de conteúdo, as respostas desses 3 para entender. É bem interpretativo. Não sei se vocês compreenderam isso. São estratégias que a gente utiliza lá nos documentos. Quem nunca fez um questionário ou uma entrevista que teve resposta simplista e disse, puxa, aqui eu não tenho corpus de análise. Então, Bardet já disse também que nós temos que ter um corpus ou uma escolha de documentos que dê conta. Seguindo, Bardet é tão sistemática que ela coloca assim que tem algumas regras para a escolha de documentos. Eu não vou me aprofundar muito, né? Mas só bem por cima, ela coloca que tem que ter exaustividade, ou seja, se eu defino um corpus de análise, eu não posso deixar de... Pergunta? Eu acho que travou o som. Eu ia comentar a mesma coisa. O som travou. Não está saindo, professor. Certo. Aguardamos, então. E agora? Agora sim, perfeito. Tecnologias, né? Ajuda bastante, funciona. Vou projetar de novo a tela. Vocês perderam muito a minha fala? Um pedacinho no final. Tá. Vou retomar então esse slide aqui. E Bardet traz para escolha de documentos, é bem sistemático, né? Eu vou trazer bem superficialmente, não vou me aprofundar muito. Já estou me prolongando até na minha fala. Tem bastante coisa em me apresentar. Na escolha do documento, ela relata que tem que ter a regra da exaustividade, ou seja, depois que eu defino um corpus de análise, eu tenho que utilizar aquele corpus. Não adianta eu definir algumas questões, vou utilizar só uma ou outra. Se as outras questões, elas trazem contribuições, elas têm sentido, significado, eu não posso excluir. Ela tem que ser representativo também. Daqui a pouquinho eu quero ver todos os documentos que norteiam o ensino municipal, eu tenho que não pegar só um, mas todos os documentos também, mas representa o ensino fundamental. Homogeneidade, isso aqui é bem interessante, tá? Por exemplo, uma entrevista sobre um tema deve referir-se sobre ele, e tem que ser a mesma técnica. Principalmente quando a gente faz entrevista, eu vou compartilhar com meus colegas, pega alguns professores em entrevista, eu pego outros professores. Essa entrevista tem que ser feita da mesma forma. Não adianta eu pegar e fazer a entrevista de uma forma, a professora Maria Cecília de outra forma, o professor Felipe de outra forma, porque eu vou ter respostas diferentes. Você sabe que o pesquisador, a forma que ele entrevista o sujeito pode influenciar.
Então, isso tem que cuidar. Tem que ter um treinamento numa equipe. Que forma eu vou conduzir essa entrevista? Então, ela diz que tem que ser homogênea. A mesma forma que eu coleto os dados, se for de pessoas diferentes, tem que ser da mesma forma. E tem que ser pertinente. E aquilo que eu falei lá no início. Ela tem que dar conta da intencionalidade que tu quer com a pesquisa. Se eu quero saber sobre saúde, não adianta perguntar sobre religião, sobre partido político, porque ele não vai trazer contribuições, sentido, significado sobre a minha intencionalidade de questão. Eu trago aqui também um artigo como exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos, né? Só para vocês terem uma ideia de como foi a construção do artigo. Esse aqui é sobre a perspectiva da análise de conteúdo na pesquisa qualitativa, algumas considerações. O ideal seria sempre fazer isso aqui, ó. Aqui são as perguntas, tá? Não me lembro se isso aqui é um questionário ou uma entrevista, mas também não importa muito. O que colocaram? Que quando feita essa pergunta, qual era a intencionalidade da questão? Era essa. Quando eu fiz essa pergunta, qual era a intencionalidade da questão? Era essa. Isso aqui é fantástico quando eu vou fazer análise de conteúdo. Então, quando eu vou fazer análise de conteúdo dessa questão, meu foco de análise tem que ser essa aqui. Tu viu que aqui é a própria preparação dos documentos. Quando eu construí aquela questão, qual era o objetivo da questão? O que eu queria com aquela questão? Isso é ideal na própria construção dos documentos. E, claro, eu estou falando construção dos documentos aqui em termos de entrevista, né? E se for o caso. Então, esse aqui é um ótimo exemplo também, vou deixar com vocês. Então, para todas as questões, tinha um objetivo da questão. Seguimos, ela também traz formulações de hipótese objetivo. E por que ela traz hipótese? Como eu falei no início, tem a vertente quantitativa e tem vertente qualitativa, né? A hipótese, numa abordagem qualitativa, não existe hipótese a priori, né? A hipótese é construída após, né? Elas não são hipóteses pré-concebidas, são construídas após a observação, tanto pela ênfase da indução da pesquisa, né? Mas na pesquisa qualitativa, eu tenho que ter um objetivo. Vocês viram como está bem relacionado a questão da escolha dos documentos, uma entrevista, que objetivo eu tenho que ter com aquelas questões, e esse objetivo vai nortear o meu foco de análise. Às vezes, quando a gente faz análise de conteúdo, a gente se foca muito como é que eu vou analisar esses dados, e não como é que eu vou construir os meus instrumentos para analisar os dados. E análise de conteúdo está tudo linkado também. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo, para não ficar só eu falando. Vamos ver se vocês participam. Isto aqui é do próprio livro da Bardan. Vou colocar aqui, vou botar mais um para vocês verem. Vou fazer um exercício, não tem resposta errada, espero que não fique acanhado sem falar. Bardan traz lá, ó, a primeira pergunta. Aqui é geralmente comparado ao automóvel. Na avaliação de vocês, aquelas respostas remetem ao quê? Uma máquina infernal? A uma mulher? A uma carroça? A uma mulher? Vou passar mais para baixo. Significados tem o primeiro. Com vergonha, pode digitar no chat ali, pessoal. Eu apontaria o 19. A meio de transporte? Sim. Mas estou olhando as respostas assim, se for fazer uma análise de conteúdo, tá? A pergunta seria... Vou voltar aqui. Aqui é geralmente comparado ao automóvel. O que me transparece? Que significado está trazendo essas respostas? Depende do automóvel. Mas, professora Maria Cecília, tu trouxe o ponto ideal que eu quis provocar a vocês, tá? Depende do automóvel. O que eu quis provocar a vocês isso? Depende do quê? O que eu não falei para vocês? Qual é a intencionalidade da pergunta?
ao sentido que dá. Eu não tenho como analisar sem saber por que que Bardin fez aquela pergunta. Qual era o objetivo dela fazendo aquela pergunta? Eu posso até fazer uma análise de conteúdo aqui, mas pode ser isso, pode ser aquilo. Então, análise de conteúdo, eu tenho que entender o objetivo. O objetivo dela era, tá aqui, ó, deixa eu ver, explorar as relações psicológicas que o indivíduo mantém com o automóvel. Opa, já me deu uma luz. Então, o meu foco é o quê? Quando ele responde isso, eu quero ver as relações psicológicas. É isso, quero ver as relações psicológicas. Esse foco, eu digo sempre para meus alunos, tem que fazer esse exercício. Primeiro, se apropria. Qual era o objetivo da pergunta? Explorar as relações psicológicas. Tá. Quando ele respondeu isso, quais são as relações psicológicas que está implícita ou explícita na resposta dele? Viu que facilita a análise de conteúdo? Porque eu sei qual é a intencionalidade, qual é o objetivo da questão. Como é que Bardin... Pode falar, Everton. Isso só me faz refletir um pouco assim a questão do grupo que está sendo analisado. O valor que um determinado elemento a ser estudado tem para aquele grupo, ele vai mudar conforme o grupo que está em estudo, o material produzido que estão analisando, de onde ela vem, qual é a fonte que ela tem. Esse exemplo foi até bem interessante. Para um grupo, um carro vai representar valor e status, para outro, ele é simplesmente um elemento facilitador de algo. Me parece que esse grupo, o grupo que está sendo considerado, ou o grupo que produziu o material que está sendo analisado, ele também parece que tem um fator que vai influenciar em como nós interpretamos, né, essa análise. Me pareceu agora, nessa exposição do exemplo, né? Perfeito, Everton. E essa é a fase que está falando, é a última fase que Bardin traz, que é a interpretação. Até então, a gente não faz essa interpretação de grupo, a gente faz a interpretação da mensagem, o que a mensagem está passando, tá? Daí, depois que eu tenho esses resultados, que é a exploração dos resultados, eu faço a interpretação. Mas será que o grupo, ele influencia nas respostas? Daí eu vou começar a interpretar. Daí é a última fase. Será que o grupo, sei lá, ali, o grupo é masculino, ele tem resposta igual um grupo feminino? Daí são as interpretações. Mas no início, na pré-análise ali, ela não trabalha essas interpretações, traz só o que está explícito ou explícito, implícito ou explícito na mensagem. Eu destaquei aqui a avaliação dela. Ó. A partir de uma primeira leitura flutuante, pode surgir intuições que, tá? Convém formular hipótese. As relações que o indivíduo mantém com o seu automóvel não são extremamente funcionais, mas estão coloridas de afetividade, simbologicamente carregadas. São relações que remetem à representação social ou estereótipos relacionados ao automóvel. Variam o grupo de sexo, entre outros quesitos. Viu? Então, já está fazendo a interpretação através da própria leitura flutuante. A pergunta A é muito mais fácil de analisar que a pergunta P. Tá? A pergunta A requer um baixo nível de teorização, ou seja, eu não preciso estar muito imerso nas teorias para conseguir analisar. Já a pergunta B, eu não conseguiria analisar, porque ela fala, ó, para as respostas da B, já não podemos ficar pela leitura do conteúdo estrito, e torna-se necessário recorrer a teorias, quer de senso comum, como experiências pessoais, quer decorrente de um saber psicológico ou outro mais elaborado. E a pergunta B é: se o seu automóvel pudesse falar, o que ele diria? E eu quero saber as relações psicológicas que ele mantém com o automóvel, que me responde isso. Isso eu quis exemplificar do próprio livro da Bardin, que sempre na análise de conteúdo, a teoria está imersa. Eu tenho que estar apropriado dos conceitos para conseguir analisar. Eu não conseguiria analisar a análise de conteúdo da pergunta B, porque eu teria que ler questões psicológicas, conceitos psicológicos, o que influencia, né, as relações psicológicas do sujeito para responder isso. Não sei se o exemplo ficou claro para vocês. Muito legal o exemplo, professor.
e viram que não é bem simples fazer né, conteúdo. Ah, eu vou fazer análise de conteúdo hoje, vou pegar e vou ler e fazer. Não é. Não. Por isso que eu digo que tem muita fragilidade nas pesquisas quando usa análise de conteúdo e Bardan, né? Então, Toda essa explicação anterior de que antes de fazer a entrevista tem que ter bem claro o objetivo, Isso tem a ver com a questão da validação dos instrumentos, professor Felipe? isso. A Bardana não traz a questão da validação do instrumento, né? Ela diz que existe uma boa análise de conteúdo, uma ruim análise de conteúdo, né? Mas o Sim. que nós temos feito com meus alunos, e principalmente no PPG Educação e Ciência, a gente tem feito uma validação de conteúdo, e validação é conteúdo e das entrevistas. O que a gente faz? A gente faz um roteiro de entrevista, coloca bem como mostrei o exemplo, o objetivo de cada pergunta e manda para outros pesquisadores da área. É a Para ver se eles, validação. para ver se eles compreendem. Se realmente pode ter alguma resposta, né, que está dentro, e também a linguagem, de conteúdo e linguagem. E se a linguagem está adequada para o seu público, né, se é para criança. Isso aí facilita muito. Porque, olha, eu, como exemplo, meu doutorado, tá? Primeiro questionário, entrevista que eu fiz, eu tive que fazer 2 vezes. Porque as respostas... E eu descobri isso fazendo, infelizmente. Fui ler, Bardana, eu estou fazendo errado. Claro, eu fiz o quê? Tirei da minha cabeça as perguntas e fui lá. Quando eu fui ler Bardan, depois eu fui ler Bardan, vou fazer a minha análise de conteúdo. Ah, minhas perguntas estavam tudo errada. Por quê? Ela não tinha objetivo, eu perguntava mais coisas. Aquilo que eu sabia, os professores não respondiam, e eu ficava brabo ainda, mas os professores não estão respondendo o que eu quero saber. Mas o erro não era um deles, né? O erro era a própria construção do meu instrumento. Sim. Então, essa validação é bem interessante. A Raquel que botou ali no chat, é uma validação de face, ela colocou. Ah, ótimo. Eu não sei se é a mesma validação de face, né? Mas a gente chama validação de conteúdo e de linguagem. Sim. Pode ser. Vamos seguir. Ainda estou na pré-análise. Na pré-análise, então, eu fiz leitura flutuante ou escolha dos documentos, mas isso aí não tem uma ordem. Na pré-análise, eu faço os índices e elaboro indicadores. Ou o que seja. Aqui eu já começo a fazer pequenos recortes de texto. Esses recortes de textos é conforme o foco da minha análise, aonde esses recortes de texto eles têm significado. Eu puxando bem para a área de educação física aqui, ó. Se eu for ler, e a pergunta é, o objetivo da pergunta, né? Descobrir as barreiras para a prática de atividade física. E o sujeito 1 respondeu. E a pergunta é por que tu não faz atividade física regularmente, tá? Bom, a resposta: trabalho e tenho aula do PPG quase todo dia. Por isso, não tenho tempo para fazer atividade física. Então, quando eu estou fazendo a leitura flutuante, eu já vejo as respostas embasadas na teoria, eu já vou, que eu digo, é destacar o que tem significado, ou seja, o que transmite uma resposta ao meu objetivo, que, nesse caso, não tenho tempo. O que está transmitindo? Que as barreiras que o sujeito 1 está transmitindo é que ele não tem tempo para praticar uma atividade física regularmente. Então, aqui já na própria leitura flutuante. Claro que depois, na exploração do material, eu vou revisitar isso. Mas aqui é a parte de pintar, que eu digo o texto, fazer anotações, né? Claro, se é textos muito grandes, se são muitas questões, muitos sujeitos, nós temos software para isso. Deixa eu ver o que a Raquel colocou. Fica bem à vontade de abrir o microfone, Raquel. Termo dado pela Sônia Fieira. A análise de face a que ela se referiu Tá. anteriormente, eu acho que foi isso. Tá, perfeito. Obrigado, Raquel. Bom, seguindo no de baixo. Não tenho dinheiro para pagar a academia. E onde moro, não há locais para fazer atividade física. Nem minha casa tem espaço. Tá?
Aqui, o que está me transmitindo que tem significado? Tem duas partes com significados diferentes. A primeira, não tem dinheiro para pagar a academia, que é uma condição econômica, está me mostrando que ela não está fazendo, né? A principal barreira para fazer atividade física regular é a questão econômica, mas também tem a falta de espaço físico, que tem 2 estratos. Onde moro, não há locais para fazer atividade física e nem na minha casa tem espaço. Então, aqui eu já vou destacando indicadores. Esses não são as categorias, tá? Porque eu vou fazer novamente essa leitura. Então, na leitura flutuante, já vou riscando, mas depois eu reviso tudo isso que pode ser modificado. Eu vou me apropriando, me aprofundando nas respostas, e daí também eu posso recorrer à literatura, às teorias, como subsídios, depois eu faço uma segunda leitura. A Raquel Kuppenthaler, né, ela sempre fala, eu gosto do termo, vou me apropriar do termo dela, que sempre é bom, depois de uma leitura flutuante, dar uns 2 ou 3 dias de gaveta. Ou seja, pega a tua análise, deixa 2, 3 dias de gaveta, e depois tu lê de novo e faz a análise de novo. Talvez tu tenha uma análise um pouquinho diferenciada. A análise de conteúdo eu não posso fazer na primeira leitura, já é feita ela. Por quê? Normalmente, se é muito extenso, os primeiros eu estou mais tranquilo, consigo fazer, os últimos já estou cansado. E dando esse tempo e revisitando a análise de conteúdo, tu vai ter resultados mais ricos. E vai relembrar, né, o que tu anotou. E não é que seja por último, e também tem a preparação do material. Aqui, preparação do material, eu dou exemplo, se for entrevista, fazer a transcrição. Então, transcrições, preparação do material, se é análise documental, escolher os documentos, se é uma revisão sistemática, verificar quais são os artigos que vão fazer parte do corpus de análise, vou preparar, vou juntar eles, vou ver quais são que estão dentro do escopo, dentro dos critérios de inclusão e exclusão que eu posso utilizar. Então, preparação do material. Toda essa é a pré-análise que Bardan traz. Vocês viram que é bem intensa, né? Depois que eu fiz a pré-análise, praticamente eu já conheço todo o meu material. Praticamente eu já fiz quase uma análise de conteúdo. Mas para ter maior aprofundamento e não ficar muito superficial, que eu posso ter feito rápido ou posso ter uma pequena impressão, ela diz que a gente tem que revisitar todo esse material e já explorando o material novamente. Ou seja, eu vou fazer a leitura das respostas de novo, vou ver os meus indicadores, ver se eu concordo, não concordo, se eu modifico algo. Então, a exploração do material. Só que essa exploração do material, o que era codificadores lá, o que era uma pré-categoria, eu já vou transformar em códigos. Aqui sim vou transformar em códigos. E aqui eu posso, de pouquinho, começar a unir códigos. Na primeira resposta lá eu coloquei, como eu falei para vocês, falta de tempo. De pouquinho, na outra resposta lá eu botei um termo muito próximo de falta de tempo, ou ele não tem, mas não surge nenhum sinônimo de falta de tempo. Mas coloquei outro termo muito próximo. Quando estou fazendo exploração do material, esse falta de tempo está no mesmo contexto conceitual, que a pessoa não tem tempo para fazer. Agora eu já ponho um código que expressa esse conceito de falta de tempo. E nem aqui eu botei um exemplo, tipo, em vez de condição econômica, eu posso botar falta de dinheiro, né? E o outro não tem salário, ou não tem salário, não é um bom exemplo, mas falta de dinheiro, ou falta de recurso financeiro. Quando eu vou fazer a exploração do material, codificação, já posso colocar condição econômica. Por quê? Já tem essa leitura flutuante. Eu estou vendo que todos, a falta de dinheiro e falta de condição econômica estão no mesmo campo conceitual e já vou criando códigos iguais para esses. Isso Bardan chama de unidades de análise. Então, todos esses termos, esses extratos, né, do texto que estão sublinhados, que estão destacados, são minhas unidades de análise. Maria Cecília, só para me situar, eu tenho um teto de tempo?
Só para ver se eu acelero mais. A gente vai até às 4, começamos às 2h30, até às 4h15, professor. Pode usar todo o tempo, tá? Tá. Não, eu estou encaminhando quase mais para o final, só para ver se eu acelero um pouquinho mais aqui ou não, tá? Está ótimo, está ótimo. Tá. O que a exploração do material tem que fazer, principalmente? Eu fiz toda uma leitura flutuante, embasada na teoria, mas na exploração do material eu tenho que revisitar, ou seja, eu tenho que revisitar a minha questão metodológica, quais são as minhas intencionalidades com aquela pesquisa, a minha intencionalidade com aquelas questões, do problema de pesquisa, o que eu quero, e sempre linkado com alicerce teórico. Tá? Codificar não é colocar rótulo, e sim relacionar. Lembra que eu falei no início, que análise de conteúdo é um comparativo. Então, eu tenho que relacionar aquele código, aquele significado ao que eu quero, a minha intencionalidade, mais embasado com alicerce teórico. Tá? E aqui vem a leitura flutuante, eu sempre gosto de colocar os primeiros termos que vêm na cabeça. Coloco isso, tipo, como eu dei o exemplo de saúde. Se a saúde está muito relacionada ao corpo, eu coloco ausência de doença, saúde física. E depois, quando a gente faz exploração do material, o que a teoria fala sobre? A teoria diz que está relacionado muito à questão biológica. Então, eu coloco saúde biológica, porque a própria teoria diz, né, os teóricos, uma vertente de visão de conceito de saúde, que tudo está relacionado à questão biológica do corpo, que ela bem a questão biológica, que não transcende isso. A questão social são mais relações entre uma sociedade ou pessoas. Aquilo que eu destaquei são unidades de análise. Dentro da unidade de análise, nós temos a unidade de registro e unidade de contexto. Tá? E isso aqui é interessante sempre nós colocarmos na metodologia, nos trabalhos, quais são as unidades de registro que eu utilizei. O que é unidade de registro? Por exemplo, vou voltar aqui. No exemplo, essa resposta, a minha unidade de registro era toda a resposta. Ou seja, o que eu vou analisar se tem sentido? Toda a resposta. Então, aqui seria toda a frase, ou todo o parágrafo, toda a resposta. Mesma coisa aqui. Mas eu podia utilizar a análise de registro palavra, só palavra por palavra. Ou, no caso, esse exemplo não tem aqui, mas se tivesse várias frases, a minha unidade de registro é frase por frase, ou parágrafo por parágrafo. Vocês viram que é bem sistemático. Eu posso analisar todo o contexto, que aqui foi o meu caso, todo o contexto da resposta, ou eu posso fragmentar. Eu vou analisar essa frase. Que significado tem ali? Agora, a outra frase. Claro que se uma frase não tem significado, não tem nada que traça, a gente desconsidera. Mas eu vejo é outro. Mas o meu foco de análise é ser frase por frase. Aqui na minha leitura flutuante, eu leio toda a resposta e vou sublinhando e marcando toda a resposta. Bardan traz, pode ser palavra, pode ser tema, personagem ou item, que eu chamo de próprio contexto, né? É todo o assunto, toda a resposta que pode ser. Isso aqui é a unidade de registro, ou seja, o que eu vou registrar, o que eu vou utilizar para registrar. E tem a unidade de contexto, que a unidade de contexto, ela exprime significado para a unidade de registro. Eu vou dar um exemplo bem rapidamente aqui, que esse é o livro do Gibbs. Vou dar um zoom um pouco maior. Aqui é o próprio livro, né? Me traz um exemplo, que foi retirado de um estudo com assistente de pessoas que sofrem de demência, é uma entrevista com Barry, que está cuidando atualmente de sua mulher, portadora de Alzheimer. O entrevistador acaba de perguntar a Barry: você teve que abrir mão de alguma coisa que gostava de fazer, se fosse importante para você? Barry responde isso, tá? Eu vou direto para a análise. Deu para ver aqui, ó, que quando ele responde, bom, a única coisa que eu realmente abri mão é, bom, a gente saía para dançar. Bom, ela não pode mais fazer isso. Então eu tenho que ir sozinho, essa é a única coisa realmente. Tudo o que está destacado amarelo, ele está
tratando sobre unidade de contexto, ou seja, ele vai dar sentido para dançar. E, na realidade, o que ele abriu mão? De dançar. Mas eu não consigo entender que foi dançar que ele abriu mão se eu não entender o contexto da mensagem. Então, unidade de contexto é que vai dar sentido para a unidade de registro, que é dançar, e é o que eu vou anotar, dançar. Seguindo, e íamos jogar boliche no centro esportivo. Até aqui não está me dizendo se ele abriu mão. Mas, claro, isso está fora de cogitação, então a gente não vai mais. Viro que o resto do texto, ele me dá subsídios para dizer que jogar boliche ele não pratica mais. E seguindo, mas eu consigo fazer ela ir ao clube, descendo a rua, alguns sábados aos bailes. E ela se senta e ouve a música, tipo, fica umas horas e se cansa. E se faz um final de semana bonito, eu saio com ela para dar uma volta ao carro. Por que eu não registrei unidade de registro aqui? Ir ao clube e andar de carro. Porque não deixou de fazer, né? Perfeito, porque a intencionalidade da pergunta era o que deixou de fazer. E a unidade de contexto que me relatou que ele não deixou de fazer. Então, o que eu vou fazer? Análise de conteúdo, eu vou pegar desta resposta, que foi só dançar e jogar boliche. Vou colocar lá, dançar e jogar boliche. Praticamente isto é análise de conteúdo. Claro que todo embasado no tudo que eu falei para vocês, né? E as linhas vão todas numeradas assim no ato da análise. 1, 2, 3, 4, 5. Isso Maria Cecília Bardan não traz, tá? Tá. Mas isso é interessante porque tem muito software que traz. E quando tu quer recorrer, tipo, dançar, aonde que apresentou dançar? Sim. Tem muitas respostas, fica interessante, tipo, sujeito 1 na linha 3. Sujeito 1 na linha 4. Coloca aqui, tem software que faz isso. Okay. Imagina um corpus de análise de 150 pessoas, né? E daí tu não saber qual é a linha, tem respostas, facilita a análise. Mas tudo depende. Aqui vocês viram que eu fiz uma análise no Google Docs. Dá para fazer, mas existe software, né? Eu utilizo muito o Atlas TI, que é fantástico para fazer isso. Consegue ir e vir e consegue visualizar. Mas nada impede que até um destaca-texto, né? Ou o Google Docs a gente consegue fazer, dependendo da análise. Deixa eu seguir para não me prolongar muito. Já estou prolongando. Tenho que compartilhar aqui. Esse é só um exemplo, bem rapidamente. Aqui é uma nuvem de palavras. Isso aqui foi o Daniel que utilizou, acho que o mestrado dele. E ele pegou o R. O R é o Iramutec, né, Everton? Que é embasado no R. E tem o Iramutec, que é software livre. Eu utilizei uma vez ele, mas achei tão complexo instalar ele que preferi o Atlas TI, que é mais intuitivo. Né? Claro que o Atlas TI é pago e o Iramutec é software livre. Também é uma boa ferramenta, né? Mas requer um certo conhecimento. É que eu uso o Linux, né? Dá para instalar o Iramutec no Linux, eu sofri um pouquinho. Bom, seguindo, aqui o Daniel, ele fez uma análise de conteúdo de umas respostas, né? E trouxe na nuvem de palavras. O que eu achei fantástico que ele traz? Nessas nuvens de palavras e análise que ele faz, não é o que está explícito, e sim ele viu a ausência de aprendizagem, aprender, planejamento. E ele faz uma discussão bem interessante, que era professores de matemática até, que eles relacionam então, o ensino interdisciplinar com outra disciplina, matemática, conhecimento, professor, área, mas não tem nenhum momento aprendizagem, aprender, planejamento, ele traz também a questão da teoria, né, sobre o ensino interdisciplinar. Então, esse é um exemplo só para mostrar para vocês que a ausência também de sentido, a ausência de palavras, também tem significado na análise de conteúdo. E depois que a gente fez a codificação, agora nós vamos fazer a categorização. O que é a categorização? É pegar as unidades de registro, que eu coloquei lá, tipo dançar, jogar boliche, e colocar numa categoria.
O que é essa categoria que Bardan traz? Eu posso usar critérios semântico, né, que tem o mesmo significado, tá? Até trago um exemplo assim, ou seja, semântico, mesmo significado, como ansiedade, descontração, ela tem o mesmo significado. Léxico tem segundo o mesmo sentido. Vamos dar um exemplo assim, que eu estou trabalhando com pessoas da área da saúde. Não, estou trabalhando com sujeitos. Por exemplo, sujeitos, todos que são professores, alunos, diretor, enfermeiro, médico, ou seja, eu vou agrupar léxico todos relacionados à escola, que é professor, diretor e aluno. Eles não são semânticos, não são sinônimos também, mas eles têm o mesmo contexto, e o outro relacionado a sistema de saúde, que é médico e enfermeiro. Não sei se foi o melhor exemplo, mas também tem essa categoria que eu posso utilizar. E sintático, aqui é mais de verbo, tem mais quantitativa e por adjetivo. Ou expressivos, que é aquilo que eu comentei com vocês também, que não a comunicação, ela não precisa ser só a comunicação escrita, oral, ela pode ser expressiva também. Então, pelo tipo de expressões, eu posso categorizar. A minha aluna fez categorias de expressões corporais, com expressões faciais, né? Então, isso juntou tudo numa certa categoria, que é a expressão do próprio corpo, que expressa através do corpo. Então, utilizou uma categoria. Categoria, resumindo, é um conjunto de unidades de registro que tem o mesmo contexto, ou semântico, ou léxico, ou sintático, ou expressivo. Eu criei essas categorias. E isso também tem que estar expresso na metodologia. Como é que utilizou as categorias? Né? O que tu fez para utilizar as categorias? Foi a questão semântica ou léxica? As categorias, elas podem ser a priori ou a posteriori. Quando que ela é a priori? Quando eu já tenho uma base teórica construída sobre essas categorias. Então, eu utilizo, segundo determinado autor, eu vou utilizar essas categorias. Essa é uma análise de conteúdo mais fácil e um pouco menos interpretativa. Porque eu vou pegando as respostas, eu estou dando exemplo como resposta da entrevista, né? Vou pegando as respostas e vou tentando encaixar numa das categorias pré-prontas. Tudo embasado, foi pré-pronta, segundo quem é que elaborou essas categorias, né? Já a posteriori, eu que crio essas categorias. Para eu criar categorias, também Bardan traz que tem algumas premissas que eu tenho que ver. Eu vou dar um exemplo, um de cada um, para vocês terem uma ideia. Aqui um exemplo de educação e saúde, que é a priori. Vamos ver se esse é um bom exemplo. Onde está? Aqui, ó. Ele traz a categoria a priori. Ele vai utilizar essas categorias. A abordagem, para coincidência, é de saúde. Vai utilizar a categoria biomédica, que é esse conceito, comportamental, que é esse conceito, e socioecológico. E conforme as respostas do sujeito, ele vai colocar na categoria biomédica, comportamental ou sociológica. É isso. Seja a priori. Mas tem autores, né? Estou utilizando 3 autores, que criou essas categorias a priori. Já a posteriori, eu crio as categorias depois. Ó, utilizar a linguagem não verbal. Para vocês. Aqui, análise de conteúdo da minha aluna. Aqui, ela fez, como falei para vocês, a expressão do corpo, gesto, imagem, foi criando, tá? A partir daí, ela juntou as categorias e utilizou principalmente a questão de semântica. Eu me perdi aqui minhas abas. Aqui. Semântica, e criou as categorias. Aqui estão os códigos, ó, expressão do corpo, gesto, ela criou essa categoria que tem essa descrição. Os códigos sem palavra ou sem palavra, criou essa categoria. Olhar, rosto facial, comunicação facial, ela mesma que criou. Claro, desde a criação, desde a análise, desde a construção, tudo
esteve dialogando com a literatura, que deu embasamento para ela fazer essas categorias. E aqui já estou quase finalizando. As categorias a posteriori, Bardan diz que não existe categorização errada. Só existe boas categorias e más categorias, tá? As boas categorias, elas seguem essas premissas. Quais são as premissas? Exclusão mútua. O mesmo código, a mesma unidade de registro, ela não pode ser categorizada em mais de uma, classificada em mais de uma categoria. Se ela consegue ser classificada em mais de uma categoria, tu tem uma má categoria. Então, tu tem que definir bem aquela categoria que aquele código, aquela unidade de registro consiga pertencer somente a uma. Quem é que faz as escolhas de categoria? É o pesquisador. Né? O pesquisador delimita. E reforço, elencada numa base teórica. Homogeneidade. Um único princípio de classificação deve governar a sua organização. Então, se eu criei aquela categoria, não posso, essa categoria eu criei de uma forma, outra categoria eu vou fazer conforme outro princípio. Não, tem que ser o mesmo princípio que eu tenho que utilizar, tem que ser homogêneo. Ou eu crio uma categoria e a professora Maria Cecília, cria outra categoria aí para mim. Ela vai usar subsídios teóricos, talvez diferentes que meus subsídios teóricos. Tá? A gente pode criar em conjunto, mas quais são as nossas bases teóricas para criar aquelas categorias? Então, tem que ser o mesmo princípio, tá? Pertinência, uma categoria só é considerada pertinente quando pertence a um quadro teórico definido. Ou seja, Bardan é contra aquelas e outras categorias, né? Às vezes a gente vê em pesquisa, né? Outras, aquelas respostas que não se encaixou em nenhuma. Segundo Bardan, não precisa criar essa categoria, porque não é pertinente, né? E outras respostas, se não encaixou em nenhuma categoria, então não é pertinente ao quadro teórico. Ela tem que ser objetiva e tem que ter a fidelidade, ou seja, diferentes partes do mesmo material ao qual se aplica, né, a grade categorial deve ser codificada da mesma forma e preferencialmente para os mesmos pesquisadores. E aí tem que ter certo cuidado quando a gente compartilha análise de conteúdo. Eu faço a primeira parte, daí depois lá o professor fulano faz a segunda parte. Será que vai dar o mesmo resultado se eu fizer tudo junto ou a gente fazer? O que pode ser feito e fortalece a pesquisa é eu fazer as categorias todas e depois passar para outro pesquisador revisitar ou também fazer suas categorias separado e depois a gente dialogar. Isso aí fortalece bastante. Mas eu fiz todo o trabalho, outro pesquisador fez todo o trabalho e a gente conversou para chegar às mesmas definições. Aí fortalece. Mas eu não posso fazer uma parte, não trabalho em grupo da escola, né? Cada um faz uma parte, depois a gente junta. Aí cria fragilidades. E produtividade. Um conjunto de categorias reproduzidas fornece resultados. Ou seja, tem que ter resultados. Tá? O resultado não é quantitativo, porque às vezes uma resposta ela tem um resultado bem significativo. Teve um sujeito que expressou isso e isso é significativo. Mas daqui a pouquinho tem respostas que ela não contribuem para o resultado. Ele falou aquilo lá, mas para teorizar, para interpretar, depende também do pesquisador e colocar ou não. E quase a última fase, vamos dizer assim, a última fase que para trás, as inferências e interpretações. Aqui, até como o Everton comentou, agora eu analiso, quer dizer, eu leio e interpreto toda essa minha análise e faço as minhas interpretações. Bardan traz que as inferências são as interpretações produzidas pelo pesquisador. Então, eu leio todos aqueles meus resultados e faço as minhas inferências. As minhas inferências também têm que estar embasado na diálogo com a literatura, que ela chama de interpretações. Então, aqui, basicamente, as discussões e resultados. O pesquisador infere o que achou do resultado e dialoga com a literatura com interpretações. Deixa eu ver o que a Felipe colocou ali.
Muito bom exemplo. Como todo método de análise, existem as limitações. O professor poderia falar um pouco mais sobre as limitações, principalmente quando a escolha das unidades de registro. Ok, só termina aqui e já falo das limitações, tá? E eu acho que eu estou terminando o slide. Aqui é um resumo, isso aqui está no livro da Bardan, né? Um resumo das 3 fases, que é a pré-análise, produção do material e tratamento dos resultados de interpretações. O que é interessante, que as fases, né, ela vem e pode voltar. Então, são movimentos, né? Eu falei para vocês, tem a pré-análise, para toda análise, eu volto para a leitura, fazer a exploração do material, volto o tratamento e ainda eu posso voltar, como coloca aqui, ó, outra orientação para uma nova análise. Opa, se a minha interpretação daqueles resultados é que eu devo refazer a análise, então eu tenho que refazer a análise. Essa é a análise de conteúdo. Bom, agora, eu sei que eu usei quase todo o tempo, né, Maria Cecília? Fico aberto para Não, mas está ótimo. responder. Deixa eu responder aqui a Felipa, né? Que poderia falar um pouco mais sobre as limitações, principalmente a escolha das unidades de registro. Felipe, assim, ó, o que eu vejo de limitação? Às vezes a gente quer ser muito sistemático e ou facilitar a nossa vida, né? E utiliza que a unidade de registro, eu vou utilizar somente uma frase ou um parágrafo que é mais fácil eu ler ali e analisar. Dependendo do que tu quer, né? E eu vou relatar porque eu trabalho muito com entrevista. Às vezes o sujeito ele responde e dá significado não na pergunta que tu faz ou lá no final. Então, um pouquinho eu estou analisando tudo isso e realmente eu vou encontrar significado lá no final. Então, por isso que, e vou dar uma sugestão para vocês, para definir inicialmente o tema, o conjunto ou toda a resposta na leitura flutuante. Então, na leitura flutuante, eu vou utilizar toda a resposta do sujeito como unidade de análise. A partir daí, eu vou ter uma dimensão que não, realmente, esse sujeito, ou as respostas, em cada parágrafo, em cada frase, tem significados. Eu vou revisitar minha análise agora para cada parágrafo, eu vou ter significados. Eu vejo essas umas fragilidades. O que tu não pode? E outro também. Não pode tu começar, eu vou utilizar a frase. Lá no meio da tua análise, não, vou começar a analisar tudo. Não, agora eu vou começar só a palavra. O mesmo critério tem que ser utilizado do início e o fim. Posso mudar o critério, mas eu tenho que revisitar. Por isso que é importante a leitura flutuante. Utiliza muito isso quando eu fiz uma análise de conteúdo, que era para ver, agora não me lembro a temática, foi uma aluna minha, eu vou chutar uma temática aqui, tipo gênero na BNCC, tá? Ela utilizou palavras. Então, primeiro ela fez, cada palavra usou o Ctrl F, cada palavra foi indo, certo? Mas, tem um pouquinho, a gente viu que uma frase, mesmo não está expressa a palavra, ela remete a gênero, mas não tem a palavra gênero e sinônimo de gênero. Daí eu disse, olha, vamos ter que refazer. Vamos utilizar todo o contexto, mas vamos utilizar parágrafo. Se esse parágrafo remeter a algo do gênero, tu vai colocar. Isso é uma fragilidade, porque às vezes a palavra sozinha, ela não tem significado. Mas pode ser válido também. Ela achou várias coisas, gênero, mas às vezes a gente fala toda uma frase sem remeter a gênero ou um sinônimo, a gente está falando dessa temática. Mas ela descobriu isso pela leitura flutuante. Ela foi lendo e palavra. Chegou lá no meio, professor, olha aqui, ó, esse texto está falando, mas não tem palavra, o que eu faço? E eu disse, vou começar de novo. Não posso mudar. Se lá tu não utilizou todo o contexto, todo o parágrafo, vamos começar de novo. Daí ela começou de novo. E foi. Professor Felipe, tem o Alexandre colocou ali no chat, é indicado o uso de algum software ou inteligência artificial para análise do conteúdo? Como o senhor vê essas movimentações sobre ferramentas computacionais para pesquisa qualitativa no geral e na análise do conteúdo? Uma excelente pergunta, foi Alexandre, né? Quando a gente tem as questões novas, a gente sempre primeiro quer combater, né?
eu procuro ter uma visão um pouco mais ampliada sobre como a gente pode se apropriar da inteligência artificial para fazer isso. E fiz alguns testes. Tem o Atlas TI, última versão, né? Tem até o grupo de pesquisa, ele conseguiu o fomento da FBG e ele assina o Atlas TI, e ele trabalha com inteligência artificial. Dá uma ótima pesquisa. Tirei para meus alunos, ninguém quis comprar a ideia, né? Mas a gente fez alguns testes, assim. Se eu for utilizar a inteligência artificial, eu vi, né, para uma análise de quantitativa, ela é excelente. Ela me deu um bom resultado, porque está explícito, né? Palavras, quantas palavras tem, isso. Quando nós fomos utilizar isso nesse Atlas TI, inteligência artificial, para fazer interpretações, aí não. E ele tem até um botão que tu clica e ele interpreta conforme, né, o código dele, conforme tu dá algum resultado. O que eu vejo hoje, né, pelas minhas experiências? A gente tem que utilizar essas ferramentas tecnológicas para facilitar, sistematizar, mas a gente tem que ter um certo cuidado. E tudo que é software, a gente pede, ele vai dar uma resposta. Mas nós temos que ter a nossa interpretação também. Será que aquela resposta é a resposta interpretativa? Eu vejo que a inteligência artificial, em alguns momentos, tipo, fazer uma revisão sistemática. Na parte de procurar artigo, isso aí ela está muito bom, porque eu vou procurar palavras-chave, ela vai me dar, mas se eu tenho um objetivo que é bem interpretativo daquela questão, ainda não vejo inteligência artificial substituindo. Ela ainda é um facilitador quando eu tenho quadros de análise muito grandes. Essa questão qualitativa, e eu espero também, né, que ela não substitua o ser humano nessa questão interpretativa. Né? Espero. Mas, como eu digo, eu procuro ter uma visão um pouco mais ampliada sobre que ferramenta pode ajudar ou não. Na análise de conteúdo qualitativa, ela ajuda só para verificar o corpus de análise, ou tipo, escolher qual é o melhor documento, artigo ou não, ou ver algumas palavras que eu quero ver sinônimos, né? Porque daqui a pouquinho a gente não tem nem ideia de quais sinônimos, aí pode até pedir, eu fiz esse teste, né? Não me lembro qual é a palavra, eu quero que procure a palavra tal e tantos sinônimos. Vou dar um exemplo. A palavra tal, ela significa isso, 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 alguns sinônimos. É isso, 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 isso. Ela achou palavras que eu não tinha ideia que era sinônimo, fui lá no contexto e realmente é sinônimo. Ela me localizou no texto onde é. E isso foi um facilitador. Agora, interpretar ainda é do ser humano. Não está bem avançado. Quer dizer, também desconheço de todas as inteligências artificiais que tem, né? Mas são ferramentas. Obrigado, professor. Mas o que me levou... Bom, parabéns pela fala, né, professor Felipe, pela explanação. Eu confesso que eu nunca tinha assistido uma palestra sobre análise do conteúdo, de forma tão aprofundada e tão didática. Foi assim também com a professora Khadija, na teoria fundamentada nos dados. A gente está sendo muito feliz com os participantes aqui. Mas uma coisa que não me deixou bem preocupada é o seguinte: as implicações dessa complexidade da análise do conteúdo, quando a gente vai numa banca analisar, julgar um trabalho com análise do conteúdo. Aí a gente lê nos textos e, na maioria das vezes, nunca está explícito totalmente. Então, a implicação disso para a aprovação de pesquisas, né, de trabalhos, de dissertação, de tese, é muito séria, né? É muito séria. Foi isso que me chamou a atenção ao longo da sua fala. Eu compartilho das mesmas preocupações, né? E quando eu falo que uma visão geral, assim, da ciência, principalmente da análise qualitativa, é que tem fragilidades, né, a análise qualitativa, mas essas fragilidades nós mesmos que criamos, né? Parece que é natural, tipo assim, análise quantitativa, eu utilizei o teste T, não sei o que lá, ninguém argumenta como utilizou, mas porque está explícito qual é que utilizou e qual é o software, tá entendido. Agora, a gente se apropria disso que na quantitativa é só falar teste T, que todo mundo compreende e vê e é validado, que eu vou colocar análise de Bardan, todo mundo vai entender e está validado. Mas não, eu tenho que entender o que é análise de conteúdo.
né? Você tem que entender o que é Bardot. Parece que a gente se apropria só de colocar e sem se apropriar. Querendo ou não, a abordagem qualitativa, ela é interpretativa, né? E eu tenho que colocar como é que eu cheguei naquelas interpretações, e o que eu utilizei, né? Essas fragilidades, parece que cada pesquisador constrói uma análise, tipo, eu tirei da minha cabeça e eu fiz assim, eu acho que é isso, né? Isso aí fragiliza bastante. E eu fico inquietado também, Maria Cecília, nisso. Claro, eu procuro ser um pouco mais político e falo, olha, dá uma leitura, lê nos próximos trabalhos, não invalidar por causa disso, e compreendo que às vezes, né, e eu estou fazendo bastante isso com meus alunos, vamos ler Bardin, e foi a sugestão que eu dei para vocês. Vocês viram a minha interpretação de Bardin, né? Leiam Bardin, vai lá, vai na fonte. Ah, mas eu acho que o professor Filipe está enganado, porque foi uma interpretação minha, cada um tem uma interpretação sobre, né? E utiliza o que está lá. Daí sim a gente vai ter uma pico. Talvez no início vocês podem ficar preocupados, mas eu preciso ter tempo. Mas claro, preciso ter tempo de me aprofundar. Mas aos pouquinhos vão se apropriando, ela vai tornando corriqueira. Me lembro da primeira vez que eu fiz análise textual discursiva. Meu Deus, falei isso para a Raquel, que a Raquel trabalha com análise textual discursiva, né? Meu Deus, que trabalhão que dá, é muito interpretativo, não consigo fazer. Mas aos pouquinhos foi indo, fui lendo, fui fazendo exercício, né? E a gente se apropria. O ideal é sempre fazer, talvez, um exercício, né, um estudo um pouquinho menor, ou pegar e ver se realmente está fazendo correto, né, e de pouquinho ir fazendo. Sim. Principalmente explicitar, que a professora Maria Cecília falou, explicitar em teses, citações e artigos. Às vezes, Maria Cecília, fazem, mas não colocam só Bardin. Não, eu fiz isso, mas não botou, né? Você fez ou só colocou o nome Bardin, na Bardin, né? Mas realmente a complexidade, sempre esse paradigma, essa disputa pela análise qualitativa e quantitativa que surgiu mais lá na década de 70, né? E aí os quantitativos acham que a pesquisa qualitativa não é pesquisa. Professor Moreira tem um livro que explica bem toda essa diferença, sabe? Mas a complexidade vai desde a fase anterior à análise propriamente dita, né? A definição da questão de pesquisa, a validação do instrumento é bem complexo. E é isso que faz a pesquisa, a análise de conteúdo ser séria, né? É essa complexidade. Uma pergunta que eu queria lhe fazer sobre as categorias a priori e a posteriori, né? Me desculpe se eu estou meio leiga no assunto ainda, mas, por exemplo, eu trabalho com a teoria da aprendizagem significativa. Aí uma categoria a priori, digamos, em entrevistas que eu tenha feito, eu vou pensar nos conhecimentos prévios. E eu já estou com a teoria embutida para criar essa categoria, né? E já direcionei meu instrumento para isso. A posteriori, eu poderia daí me isentar da teoria e, a partir das categorias a posteriori, escolher uma teoria? Ou eu estou equivocada? A posteriori, não, é que a posteriori tu não se ausenta, vai ter que ter uma base para construir ela a posteriori. Ah, tá. Tá? Mas tem que ser explícito isso também. Eu vou criar uma categoria posteriori, tá? Mas o que me sustenta essa categoria? Eu sempre digo o campo conceitual daquela categoria. Tu conseguindo fazer uma descrição daquele campo conceitual a posteriori, Sim. segundo quem? Aí tu criou uma categoria. Eu crio a partir dos dados. Isto. Quais são as limitações? A priori, tu limita só aquelas categorias. Daqui a pouquinho pode surgir outras, mas não, é a priori, é aquelas que eu vou só encaixar a resposta nelas. É super válido. A posteriori tem maior liberdade interpretativa.
A partir dos dados, eu vou criando categorias, mas sempre sustentado pela teoria também. Sim. E eu posso usar o mix. Tipo, eu comecei com as categorias a priori. De a pouquinho eu vi que as respostas, elas vão além e não se encaixam só aqui, eu posso fazer a posteriori. Mas só que isso tem que estar muito explícito. Ou seja, eu comecei a priori e a partir de determinado momento, né, na minha interpretação, esses extratos eu estou utilizando, eu tenho que mostrar. Eu sempre digo assim, que fazer uma análise de conteúdo, se eu der para qualquer um que não fez a minha pesquisa, eles vão conseguir seguir mesmo os passos. Talvez não tenha o mesmo resultado por causa da questão interpretativa e a base teórica, mas vão conseguir seguir os mesmos passos, entendeu? Agora, se não Sim. conseguir seguir os mesmos passos, está faltando explicação, está faltando dizer como é que eu cheguei lá. Eu sei Ok. que, principalmente em artigo científico, às vezes não dá, não tem espaço. E entendo por que o pessoal é mais objetivo, porque não tem espaços, né? Mas teses e dissertações eu tenho visto umas bem interessantes que estão utilizando hiperlinks. Teve uma, eu não sei se foi da Raquel Pental ou foi ter outra orientadora, que ela fez toda a análise de conteúdo, análise textual discursiva, não me lembro, e fez no Atlas TI, tem toda a análise, mostra como é que chegou para cada categoria, e pegou aqueles dados, hospedou no Drive e lá só colocou o link. Então, o pesquisador quer ver como ela chegou, clica no link, ficou fantástico. Eu fiquei mais curioso, fiquei lendo muito mais os dados, né, e entendi como é que a pesquisadora chegou naquelas categorias, entendendo toda a trajetória. E a análise qualitativa é isso, pela imersão que tu tem, às vezes não cabe nessa questão nessa produtividade que a gente tem de artigos, às vezes, cada vez menores, né, e menos Sim. autores, né. Legal. Bom, eu queria ter todo o tempo do mundo para continuar conversando sobre análise do conteúdo, mas nosso tempo se limita, né, um pouco. Eu quero agradecer em nome do Grupo GP Assim a sua colaboração, professor. Aqui estão vindo os parabéns da professora Filipa, gostei muito da palestra. O exercício da análise é muito importante, porque a maioria dos pesquisadores não possui domínio da linguística. E a Raquel Belmonte também, excelente palestra, obrigada. Professora Lucélida, da mesma forma, muito bom, muito esclarecedora. Parabéns, professora Noelle Ferreira. E agora eu vou esperar o material, professor Felipe, todo por e-mail para mim passar para as pessoas, né? E o Felipe também, a Valéria, muito clara e didática. O Felipe, obrigado, ótima sua palestra. Excelente, professor Felipe, excelente, eu diria, tá? E gostaria de deixar um pedido para como é que se diz? Uma formação continuada, né, do assunto, para a gente fazer como exercício ali na Universidade Federal. Eu apoio. Okay. Eu fico à disposição, eu que agradeço o convite. Eu já vou botar o link aqui da minha apresentação. Caso não Ai, conseguir que baixar, eu ótimo. passo depois para a Maria Cecília também, tá? Sabe que eu gosto sempre de trabalhar bem a questão pragmática, né? E a minha aula é assim, de trazer os dados e vamos fazer junto, né? Como eu falei, mas conteúdo tem que ser o pesquisador fazer, e daí a gente vai criando as dúvidas. E às vezes, teoricamente, a gente vai, entendi. E vão na prática, puxa, não lembro de nada, nem sei como fazer isso, e vai tirando as dúvidas e aprendendo. Me coloco à disposição, então, se precisarem, até para esclarecimento de dúvidas, né? Qualquer ajuda ou futura formação, fique bem à vontade, será um prazer poder contribuir. Ai, muito obrigada. Se puder me enviar por e-mail também esse link, professor Felipe, eu lhe Envio agradeço, sim. tá? Uhum. E gostaria de pedir um registro para o povo mostrar o rosto aí, para a gente fazer um registro. Ai, a Lucélida não vai poder aparecer, que pena. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos, registrando. Os que são bons aí, registrem também. Vamos postar lá no grupo GP Assim, depois eu mando para o professor.
Tá certo. Muito obrigada.